Vamos lá, Israel. Né? Quantos conhecem o Rio Jordão? Amém? Muitos aqui já estudaram geografia bíblica, né? Sabem que o Rio Jordão, ele tem a nascente dele numa cidade judaica chamada Bânias, no norte de Israel, lá no norte da Galileia, fronteira com o Líbano. Líbano, que antigamente na Bíblia era a Fenícia, era o povo fenício, né? Hoje é o Hezbollah, que domina lá com a milícia sanguinária dele, e o povo do Líbano, coitado, subjugado pelos torturadores, abaixam a cabeça e se submetem, e por isso uma tragédia, sobre tragédia o Líbano, né? Mas ali nasce em Bânias, já Galileia, o Rio Jordão. E como é que o Rio Jordão nasce? O pastor vai falar de geografia bíblica para ofertório? Pois é, a gente sempre aprende através de algum caminho, né? Por exemplo, quando ele tocou, que o Eliseu disse para ela, né? Vai e vende tudo, e vende o que puder e vive do resto. Esse vive do resto, eu fui lá na minha aposentadoria, eu falei, deu aposentadoria para ela. E não é uma aposentadoria que vem do presidente que está de direita ou esquerda no poder. É Deus aposentou a mulher. Deus se preocupou, o resto ali envolve até o último dia de vida dela. Meu Deus. Todo o período de aposentadoria está garantido. Aleluia. Vamos sair fora desse mistério, que ele é maravilhoso. Aleluia. É maravilhoso, né? Então, eu quero abrir para vocês esse outro mistério, que são as maneiras de Deus formar o Rio Jordão. Ele é um rio que rasga Israel de norte a sul, né? Ele é formado através do degelo. Para Deus formar aquele rio, olha que sabedoria, Deus primeiro construiu um monte, e depois construiu um monte muito alto, que tivesse gelo 365 dias do ano. De tão alto que ele vai, lá no topo, nunca tem verão. É sempre gelado, é sempre com gelo, com neve. Por que isso? Sabedoria divina. Porque ao bater o sol naquele gelo, vai haver o degelo, né? Vão aparecer línguas de água escorrendo pelo monte Hermon. E lá embaixo está, já no território de Israel, a cidade de Bânias. E aí aquele degelo, as línguas de degelo vão se unindo e vão formando, não é? Começa com gotas, começa com pouca coisa, mas vai crescendo na medida em que desce a montanha e vai formando, lá embaixo forma uma cachoeira. E essa cachoeira, na cidade de Bânias, dá início a uma correntezinha fina, que é o Rio Jordão, que vai crescendo em volume conforme vai descendo do norte para o sul, caminho de descida. O que isso tem a ver com o ofertório? Muito a ver. Por quê? Porque não existe um segundo rio na região. Todo aquele Oriente Médio, não é? Aquele centro do Oriente Médio, de inúmeras nações, todos vivem do Rio Jordão. Então ele é um rio fundamental para a sobrevivência de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Para a sobrevivência da agricultura, para que haja alimentos no mercado, no supermercado. Tudo depende daquela nevezinha continuar 365 dias do ano, o gelo continuar, descer em gotículas e elas se avolumarem e nascer a cachoeira. Da cachoeira nasce o Rio Jordão, que começa pequenininho, estreito, e vai se avolumando e percorrendo e cruzando Israel de norte a sul. Cruza o deserto, cruza tudo. Bom,
que isso tem a ver com ofertório? Tem a ver o seguinte: esse rio, ele é, tanto pelos islâmicos quanto pelos judeus e por nós cristãos, é chamado de rio do milagre de Deus. Do milagre de Deus, né? Em que Deus sustenta o alimento e a água ao mesmo tempo de milhões e milhões de pessoas. Até dos ímpios Deus os sustenta com esse rio. Por isso ele é o rio de Deus. Por isso ele é o rio mais famoso da terra. Aleluia. Ele não é volumoso como o nosso rio Amazonas, nem é comprido como o rio Nilo, que corta o Egito, não é? Mas ele, pela posição geográfica, eu não sei se vocês sabem, Israel, ele pertence ao mesmo tempo a 2 continentes. Do ponto de vista geográfico, ele está na Ásia, mas do ponto de vista geológico, ele é um braço da África. Dá para entender? É um braço da África, e ele foi sinalizado pela geografia, foi traçado pela geografia como um país que se encontra na Ásia, ok? Então, por meio da geografia, é um país asiático. Por meio da geologia, ele tem os sedimentos da terra que a África contém, não a Ásia. Interessante, né? É mistério de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. E lá no Rio Jordão, ele vai haver um desemboque, vai haver um desaguamento dele na primeira lagoa, que na verdade não é um mar, é uma lagoa formada por um rio de água doce, que é o Mar Vermelho, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré. Há vários nomes que se aplicam a esse mar. E na verdade é uma lagoa, e é uma grande lagoa. Todos vocês conhecem ali no Leblon a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Ipanema, Leblon, aquela região ali. Então nós vamos idealizar assim umas 10 vezes a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou até mais, 20 vezes, né? Por isso, pela amplitude, as pessoas chamam de mar, mas não é um mar. É produzido por um único rio, aquelas águas do mesmo rio, Rio de Deus. E elas desembocam nessa lagoa. Nós chamamos de Mar Vermelho, a Bíblia chama de Mar Vermelho. Perdeu. Vocês veem Mar Vermelho, perdão. Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, Mar da Galileia. Meu Jesus amado. Não sai do Mar Vermelho, não sai da minha língua. Então, o que acontece? É que há abundância de vida. E pesquisando, eu fui descobrir, e os estudiosos, né? Não precisa nem um IAC de dirigir para isso, são muitos livros que falam sobre isso, que o que provoca a abundância, a fartura de peixes no mar da Galileia é o desemboque desse rio, ou seja, é o escoamento do rio, é uma água que sempre se renova. Aleluia. Aleluia. O braço Aleluia. esquerdo joga para formar um braço depois direito e uma lagoa no meio, ok? Há uma entrada pelo braço esquerdo e um desaguamento no braço direito e a retenção para formar a lagoa, formar o Mar da Galileia. Então, isso provoca um fenômeno maravilhoso. Quando você tem uma água que sempre se renova, ela por si só, por força da natureza, ela gera abundância de víveres, abundância de vida, abundância de vida marinha, abundância de peixes, que alimenta todos aqueles milhões de pessoas que estão ali ao redor do Rio Jordão, nações ímpias, judaica, cristãos, tudo misturado, alimenta todo mundo, muçulmano, xiita, muçulmano
sunita e outros povos que estão ali se alimentam desses peixes. Então, a existência dos dois braços, das duas mãos, sempre mantendo o fluxo, renovando, né, de dar e receber, uma mão que dá e a outra mão que recebe. Durante esse dar e receber, há um milagre da vida. Dá para entender? Isso tudo tem a ver com o ofertório, com o dízimo, com a oferta. Esse braço que só recebe e esse braço que só dá, o que faz? Esse braço que só recebe, ele vai dar para uma outra lagoa que não tem braço de receber. A água não tem como escoar, que é o Mar Morto. Olha o nome, Mar Morto. A água é de uma densidade salgada, salínica, tão grande, que se você chegar lá como turista, mergulhar, tu não afunda, não tem como afundar por causa da quantidade de sal. E por via de consequência, a mínima, ou eu pelo menos nunca vi, às vezes que eu fui lá, nunca percebi um peixe, nem um peixe nascendo, nada, absolutamente nada, porque é um ambiente tão salgado que não pode gerar vida, não há como gerar vida. Aí é que está o mistério da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, quando trata de nós ofertarmos. A nossa oferta e o nosso dízimo, à luz da Bíblia Sagrada, quem teve essa revelação foi o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Não é? Quando Paulo foi ensinado por uma igreja que era extremamente humilde. Quando você chega lá no capítulo 8 e 9, você vai ver uma igreja extremamente humilde, que virou para Paulo e disse assim: Paulo, não nos negue a graça de contribuir. Graça. Eu louvo a Deus pela vida passada. Atual eu tenho minhas dúvidas, mas da passada de um certo pregador aqui no Brasil, né, chamado Caio Fábio, que eu já admirei muito. E quando eu estava no auge de merecer a admiração, ele produziu um livro que foi best-seller evangélico na época em que eu me converti. Ele intitulou A Graça que Poucos Desejam, mostrando que o dízimo e a oferta é uma graça. É uma graça porque no capítulo 9, aquele povo, aquela igreja da Macedônia, extremamente pobre, pediu para Paulo: Paulo, não fica com os olhos focados na nossa pobreza. Ainda que nós sejamos pobres, nós queremos ofertar, nós queremos contribuir. Aleluia. Não nos negue essa graça. Aleluia. Por que graça? Glória a Deus. Pelo seguinte: nosso dinheiro é podre. Deus tem nojo do nosso dinheiro, porque ele vem de um sistema econômico corrupto. Para eu receber minha aposentadoria, eu sei que alguém passa fome. Para você receber, não existe essa história: o que lava o meu dinheiro é o meu suor, é o meu trabalho. Não lava não. Porque para você receber no teu trabalho, alguém está passando fome, alguém está passando necessidade. É um sistema odioso que Deus tem nojo. Contra o mais fraco. Tanto que Deus nos condena se nós amarmos esse sistema, que ele chama de mundo. É o sistema, ok? Então, o que lava o nosso dinheiro, o que purifica o nosso dinheiro, não é o nosso suor nem o nosso trabalho. O que purifica é a graça de Deus. Gente, pobres da igreja da Macedônia compreenderam isso. Coisas que teólogos não compreendem. Estudiosos da Bíblia, pastores não compreendem. A maioria do povo de Deus não compreende. E vai para a internet lutar contra o dízimo, lutar contra a oferta. É uma guerra diabólica, satânica, defendendo um sistema que Deus odeia.
chamando a si a glória do seu trabalho, a glória do seu dinheiro. Não há glória alguma. Se Deus dependesse da glória do nosso trabalho ou da glória do nosso dinheiro, nós seríamos proibidos de chegar no gasofilácio. Nós seríamos amaldiçoados em colocar o nosso dinheiro no gasofilácio de Deus, na casa de Deus. Mas a igreja da Macedônia percebeu, no capítulo 9, por 5 vezes seguidas, a igreja chama Paulo: não nos negue essa graça, a graça de contribuir, não nos negue, não nos negue. E aí Paulo vem, aprende. Paulo aprendeu o seminário. Quem deu foram os pobres. Ele, enfim, toma consciência de coisas que nem os discípulos estavam tomando consciência. Aí ele vem e escreve, ele dizendo: eu reconheço hoje que, apesar da muita pobreza de todos eles entenderam que o que purificava o dinheiro era a graça de Deus. Então, é graça de Deus eu poder ofertar. Aleluia. É graça de Deus eu ser dizimista. Glória a Deus. Tem mérito algum. É graça. Entende? É favor imerecido. Não por que eu mereço. Aleluia. É por puro favor de Deus. Entende? É para nos ajudar. Então, compreenda, o mar da Galileia, ele só tem vida porque há um braço que dá. O que produz vida é o braço que dá. Ok? Agora, o braço que dá, que é o segundo braço, que recebe do mar da Galileia, ele não tem aquele outro mar, um braço que dá, que receba para ele, que dê para outro mar. Aquela lagoa retém tudo. 100% das águas são retidas ali no Mar Morto. Já no Mar da Galileia, há uma retenção de muita quantidade de águas ali, onde há